Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. No mundo Naruto com Tenseigan. Capítulo 921. Com um sorriso confiante no rosto, Itachi tranquilizou Fugaku. Então, contanto que você abra mão do seu Mangekyou Sharingan, não haverá problema algum. Ao ouvir isso, Fugaku ponderou por um momento e então assentiu dizendo, muito bem então. Ele então removeu os próprios olhos com as mãos e os entregou a Itachi para que os guardasse em segurança. Enquanto Itachi olhava para as órbitas vazias do pai e o rastro de sangue em suas bochechas, lágrimas brotaram em seus próprios olhos. Mikoto se aproximou de Itachi, enxugou suas lágrimas e ofereceu um sorriso gentil. Ela disse, o fato de podermos viver e não termos que carregar a desonra de sermos traidores já é o melhor desfecho para seu pai e para mim. Itachi, apesar de entender que essa era a opção mais misericordiosa para seu pai, dadas as circunstâncias, sentiu a dor de fazê-lo passar por tal sacrifício. Mikoto prosseguiu com um senso de responsabilidade. A partir deste momento, a responsabilidade pelo clã está sobre seus ombros. Não há problema em ser você mesmo na nossa frente, porque somos seus pais, mas nunca demonstre fraqueza diante dos outros. Itachi assentiu com a cabeça, sua determinação era evidente em seus olhos. Eu entendo. Ele guardou cuidadosamente o par de Mangekyou Sharingan que havia recebido e então fez uma profunda reverência. Tou-san, Kaya-san, por favor, fiquem tranquilos. Eu protegerei o clã Uchiha e jamais permitirei que alguém nos desonre. Fugaku assentiu com um aceno de cabeça. Ótimo. Ele acenou com a mão, indicando que a conversa havia chegado ao fim. Agora que isso está resolvido, você não precisa mais ficar aqui. Vai e limpe toda a bagunça. Sim, disse Itachi, saindo prontamente da mansão do patriarca. Já do lado de fora, pegou um sinalizador e o lançou para o céu noturno. Bum! O clarão intenso iluminou a escuridão da noite de Konoha, um sinal para os próximos passos do plano. Nas longas ruas do distrito Uchiha, Shizui, disfarçado de Omuzubi, observou o clarão no céu. Soltou um suspiro de alívio, dizendo para si mesmo, finalmente acabou. Lançou um olhar frio para os Uchiha feridos ao seu redor antes de desaparecer de vista. Simultaneamente, em outra parte da aldeia, o segundo Shizui também testemunhou o brilho intenso no céu noturno. Compreendendo a mensagem que transmitia, ele também desapareceu sem deixar qualquer rastro. O sinalizador tinha uma mensagem clara. O golpe de estado do clã Uchiha havia sido neutralizado com sucesso. Sendo assim, era a hora de Amatsukami se retirar da situação. Fora do distrito Uchiha. Devido a vários motivos, incluindo os ferimentos de Jiraiya, Kakashi foi convocado pelo ancião Hiruzen para outra missão crucial. Azuma assumiu o comando, liderando vários esquadrões Anbu para eliminar os ninjas renegados, caçadores de recompensas e samurais errantes que se reuniram nos arredores de Konoha. Enquanto isso, Kuroto e Tsunade enfrentavam a ameaça inesperada de Satori fora da vila. Como resultado, a responsabilidade de monitorar e executar o plano de acompanhamento contra o golpe de estado Uchiha recaiu inteiramente sobre os ombros de Yui. Yui, acompanhada por membros do pelotão Okage e Shizune, liderava os agentes da Anbu encarregados de monitorar o distrito Uchiha. Enquanto sua preocupação com Kuroto a consumia, Yui de repente observou um clarão brilhante que inexplicavelmente surgiu no céu noturno de Konoha. Ela refletiu, este deve ser o sinalizador enviado pelos membros da Amatsukami. Shizune perguntou cautelosamente, tem certeza? Yui assentiu com confiança, com certeza. Kuroto Kuma informou sobre todos os detalhes. O golpe de estado do clã Uchiha deve ter sido frustrado com sucesso, e é hora de iniciarmos a operação de resgate. Shizune expressou suas dúvidas, mas com 3 usuários do Mangekyou Sharingan no clã Uchiha, será que a Matsukami conseguiu derrotá-lo sem causar qualquer comoção ou tumulto? O ceticismo de Shizune era totalmente razoável, e todos os presentes, com exceção de Yui e dos membros do pelotão da guarda Okage, que sabiam do segredo de que Uchiha Shizui, Uchiha Shinichi e Uchiha Itachi haviam se aliado à vila, foram obrigados a refletir sobre isso. Ninguém duvidava da proeza de Amatsukami em derrotar os 3 Uchihas portadores do Mangekyou Sharingan. No entanto, a ausência de qualquer sinal de luta ou comoção os intrigava. Não havia ecos de ninjutsu, nenhum choque de espadas, nem mesmo um vislumbre do Susanoo, o guardião etéreo. Esse silêncio peculiar causou arrepios em todos eles. Mesmo que o clã Uchiha tivesse sido pego de surpresa, eles estavam à beira de uma guerra com Konoha, o que deveria tê-los mantido em estado de alerta máximo. O elemento surpresa poderia ter funcionado com alguns ninjas Uchiha, mas parecia improvável que pudesse incapacitar guerreiros de elite como Shizui, Shinichi e Fugaku. No entanto, o golpe aparentemente foi completamente sufocado. Contemplar o nível de habilidade necessário para realizar tal feito era simplesmente aterrador. Mesmo que estivessem cientes da situação, Kuroto as havia instruído severamente a não divulgar essa informação a ninguém. Assim, diante das dúvidas de Shizune, elas só conseguiam exibir expressões preocupadas, como se estivessem lidando com um dilema insuperável. Finalmente, Kurenai voltou seu olhar para Yui, a responsável, e perguntou, Yui, qual o próximo passo que devemos seguir? Após um breve momento de reflexão, Yui falou, não tenho certeza sobre a situação lá dentro, visto que o clã Uchiha tomou precauções contra a visão penetrante do Byakugan. Qualquer coisa pode estar acontecendo dentro daquelas paredes. Mesmo assim, tenho fé no plano de Kuroto-kun e executaremos diligentemente suas diretrizes. Todos assentiram em concordância, dizendo, muito bem. Sob a escolta protetora do pelotão Okage e da Anbu, Yui liderou dezenas de ninjas médicos até o coração do distrito Uchiha. Assim que entraram nas ruas do distrito Uchiha, o cheiro acre de sangue invadiu seus sentidos. Yui, com uma expressão inquieta, comentou, parece que houve um derramamento de sangue significativo aqui. No entanto, ela ficou surpresa ao descobrir que, apesar das ruas estarem cobertas de sangue, poucas pessoas pareciam estar mortas. As ruas do distrito Uchiha fervilhavam de ninjas Uchiha feridos.
Enquanto o grupo de ninjas de Yui notava os membros feridos do clã Uchiha, estes também perceberam a chegada repentina de Yui e da Anbu de Konoha. Ao avistarem dezenas de esquadrões da Anbu e inúmeros outros ninjas, a ansiedade se espalhou por suas fileiras. O pensamento, será que eles estão aqui para nos exterminar? Infiltrou-se na mente de todos os membros feridos do clã Uchiha. O ódio e a desconfiança que sentiam pela vila os fizeram nutrir profunda preocupação de que ela pudesse aproveitar a oportunidade para obliterar o clã Uchiha por completo. Rangendo os dentes, tentaram se levantar apesar dos ferimentos, determinados a oferecer uma última resistência desesperada. Contudo, por mais que lutassem com fervor, seus ferimentos os deixavam completamente impotentes. Até mesmo ficar de pé se mostrava uma tarefa insuperável, quanto mais resistir. Shizui executará seus golpes com precisão cirúrgica, infligindo ferimentos que não colocavam vidas em risco, mas deixavam seus parentes totalmente incapacitados, meros espectadores de seu destino. Percebendo os olhares hostis, ansiosos e vigilantes dos membros do clã Uchiha, os Anbu e os membros do pelotão de guarda do Hokage permaneceram em alerta máximo. Apesar de reconhecerem a vulnerabilidade dos Uchiha, não ousaram correr nenhum risco. Em meio a essa atmosfera tensa e sufocante, Yui deu uma ordem urgente a todos os Anbu e ninjas médicos. Apressem-se, ajudem os feridos antes que seja tarde demais. Não podemos permitir que nenhum de nossos conterrâneos pereça. Sim. Capítulo 922. Depressa, ajudem os feridos antes que seja tarde demais. Não podemos permitir que nenhum dos nossos conterrâneos pereça. Seguindo as ordens de Yui, os ninjas médicos começaram imediatamente a prestar atendimento de emergência aos membros feridos do clã Uchiha nas ruas. Quanto às vestimentas fortemente armadas que os membros do clã Uchiha usavam, isso foi intencionalmente ignorado. Diante da situação inesperada, os membros do clã Uchiha ficaram surpresos e soltaram um suspiro de alívio. Ao mesmo tempo, sentiram-se inexplicavelmente envergonhados e culpados. Ignorando suas expressões, Shizune caminhou até um membro do clã Uchiha menos ferido. Enquanto o ajudava a se recuperar, perguntou: onde está o seu patriarca? E onde estão o Uchiha Shizui e o Uchiha Shinichi? Ela precisava apurar a situação desses três indivíduos, pois eles possuíam o Mangekyou Sharingan. Suas habilidades de combate combinadas eram superiores às do restante do clã Uchiha, então somente confirmando seu status poderiam determinar se o golpe de estado havia sido frustrado ou não. O ninja Uchiha balançou a cabeça com uma expressão confusa. Eu não sei onde eles estão. Eles não apareceram até agora. Talvez eles estivessem em combate com os membros da Matsukami em algum outro lugar. Mesmo agora, os membros do clã Uchiha não questionavam a ausência de Shizui e Shinichi, nem sequer consideravam a possibilidade de que os atacantes fossem Shizui e Shinichi, e não os Amatsukami. Afinal, é de conhecimento geral no mundo ninja que existem 2 usuários do Mangekyou Sharingan entre os Amatsukami. Como apenas 2 Omuzubi apareceram no distrito Uchiha, as suspeitas de que Shinichi e Shizui fossem os atacantes puderam ser descartadas. Ao ouvir a resposta dos membros do clã Uchiha, Shizune olhou para Yui e perguntou: o que devemos fazer agora? Após um momento de reflexão, Yui ordenou ao pelotão da guarda Hokage: dividam-se e encontrem-nos. Uchiha Shizui, Uchiha Shinichi, Uchiha Fugaku e também Uchiha Itachi. Entendido, assentiram os 4 membros do pelotão da guarda Hokage. Enquanto procuravam pelos 4 Uchiha, Yui decidiu levar os membros feridos do clã Uchiha para o hospital de Konoha. Devido ao recente ataque de fúria de Satori, o hospital de Konoha já estava superlotado e um caos. Consequentemente, quando os membros feridos do clã Uchiha foram trazidos, passaram despercebidos pelos aldeões comuns. Com a escassez de quartos disponíveis, muitos membros do clã Uchiha com ferimentos menos graves foram acomodados no salão principal junto com os pacientes comuns. Izumi, que estava supervisionando o hospital de Konoha na ausência de Tsunade Imi, Yui e Shizune, sentiu alívio enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Elas estão todas vivas. O golpe de estado não aconteceu. Enquanto Izumi lutava para conter as lágrimas, Kiyomi olhava ao redor com preocupação e pânico, perguntando: todos? O que aconteceu com eles? Satori também os atacou? Izumi havia levado Kiyomi ao hospital de Konoha há algum tempo, então ela presenciou o súbito aparecimento de Satori em Konoha, que causou estragos. Izumi enxugou as lágrimas e disse a Kiyomi: agora não é hora de nos determos nesse assunto. Vamos nos concentrar em ajudar a todos. Quanto ao que aconteceu dentro do clã, podemos tentar descobrir isso mais tarde. Mas Kiyomi começou a argumentar, mas então percebeu Fugaku e Mikoto na multidão e correu em direção a eles. Ao ver Kiyomi abraçar Mikoto, Izumi sentiu-se aliviada e concentrou-se em ajudar a ferida. Enquanto Yui supervisionava o tratamento médico no hospital de Konoha, uma equipe da Anbu entrou correndo, escoltando a comitiva do Mizukage. Enquanto os ninjas médicos prestavam os cuidados médicos necessários à comitiva do Mizukage, Yui questionou um dos Anbu: o que aconteceu com Satori? O Anbu respondeu: Yui-sama, o Okage-sama derrotou Satori sem sofrer nenhum ferimento, e o esquadrão de selamento liderado por Tsunade-sama o selou com sucesso. Então não há necessidade de se preocupar com eles. Ótimo! Ao ouvir o relatório da Anbu, a tensão de Yui finalmente diminuiu e ela soltou um suspiro de alívio. Ela perguntou imediatamente: então, onde está Kuroto-kun? Na verdade, o Anbu parecia incerto sobre como responder à pergunta dela. Kurenai, que estava ao lado de Yui, percebeu que algo estava errado e perguntou: o que aconteceu? Os Anbu não tiveram outra escolha senão responder: por favor, nos perdoem. Sinto muito, mas não sabemos para onde o Okage-sama foi. O que você quer dizer? Perguntou Yui franzindo a testa. O Anbu balançou a cabeça. Não sei.
Talvez apenas o ancião Hiruzen e os outros possam dar uma resposta. O Okage-sama saiu dizendo, não vamos perder a esperança ainda, e partiu apressadamente sem explicar nada ao ancião Hiruzen ou aos outros. Então ninguém em Konoha sabe para onde ele foi. Junto com os membros feridos do clã Uchiha e aldeões comuns, a equipe de Azuma também foi levada ao hospital de Konoha pela Anbu. O encontro inesperado com o fantoche fugitivo de Aoki deixou Azuma e os esquadrões da Anbu que ele liderava para eliminar a ameaça de caçadores de recompensas. Samurais errantes e ninjas renegados feridos e com diversas queimaduras. Ao chegarem ao hospital Konoha, eles também foram colocados no salão principal para tratamento, devido ao número limitado de quartos disponíveis, que já estavam ocupados por pacientes com ferimentos mais graves. Coberto de bandagens, Azuma segurava um cigarro na boca e procurava um isqueiro no bolso, apenas para perceber que o havia perdido durante a luta contra um inimigo desconhecido. Sem conseguir encontrar um isqueiro, ele se virou para um aldeão ferido ao seu lado e perguntou, ei cara, você tem um isqueiro? O Uchiha Shin, envolto em bandagens assim como Azuma, também revistou seus bolsos e entregou um isqueiro dizendo, aqui está. Ao passarem o isqueiro de um para o outro, ambos reconheceram a identidade um do outro. Azuma ficou surpreso, ele não esperava que a pessoa ferida ao seu lado fosse um membro do clã Uchiha. Depois de pegar o isqueiro, acender o cigarro e dar uma tragada, ele ponderou por um momento antes de perguntar, o que aconteceu com você? O Uchiha Shin aceitou o cigarro, deu uma tragada e respondeu, eu fui atacado por um lunático. E você? Em seguida, passou o cigarro de volta para Azuma. Azuma deu outra tragada e soltou um suspiro. Fui atacado por um psicopata. Parece que nenhum de nós teve sorte esta noite, comentou o Uchiha Shin com uma expressão preocupada. Azuma não pôde deixar de pensar, porque tenho a sensação de que é exatamente o contrário. Enquanto observava os outros feridos no salão. Era surpreendente ver os Anbu e os membros do clã Uchiha feridos conversando e até rindo da desgraça uns dos outros. Talvez fosse porque ambos os lados haviam sofrido naquela noite nas mãos de inimigos estrangeiros, o que lhes permitiu deixar de lado o orgulho e as diferenças e conversar harmoniosamente. No entanto, essa atmosfera harmoniosa deixou Azuma um tanto desconfortável, pois ele estava ciente dos eventos que iriam acontecer naquela noite. Se Kuroto não tivesse envolvido a Matsukami, os dois lados que estavam conversando e rindo teriam se enfrentado em uma guerra civil, e Konoha poderia ter mergulhado nas chamas de uma guerra civil. No entanto, a intervenção de Amatsukami mudou completamente a situação. Simultaneamente, Azuma também percebeu que os aldeões comuns que entravam e saíam do hospital, assim como a equipe médica do hospital de Konoha, não tratavam o Uchiha ferido com suspeita. Isso indicava que o golpe de estado havia sido frustrado sem causar muita comoção. A rebelião do clã mais poderoso havia terminado de tal maneira que se Azuma não tivesse testemunhado os resultados pessoalmente, não teria acreditado. Quem diria que o plano de Kuroto funcionaria tão bem? Talvez este seja o melhor resultado possível para o golpe de estado do clã Uchiha, pensou Azuma com um suspiro de alívio enquanto fechava os olhos e adormecia. Capítulo 923. O telhado do edifício Okage Konoha. Após ler o relatório enviado por Yui, Tsunade disse, quando ela liderou a Anbu e os ninjas médicos para o distrito Uchiha, a rebelião foi sufocada pelos Amatsukami. Mas não havia nenhum vestígio deles no distrito Uchiha. Aqueles que podiam ser tratados no local receberam atendimento médico de emergência, enquanto outros com ferimentos mais graves foram transportados para o hospital de Konoha. E atualmente ela está supervisionando o tratamento deles. O ancião Hiruzen assentiu e disse, justo. Em seguida perguntou ao Anbu, qual o número de baixas entre os Uchihas? A maioria dos ninjas Uchiha tinha ferimentos principalmente nas mãos e pernas, o que dificultava que ficassem de pé ou empunhassem suas armas. Quanto ao número confirmado de mortes até agora, são apenas 7. O Anbu entregou uma lista dos falecidos ao ancião Hiruzen. Apenas 7 baixas entre centenas de membros do clã Uchiha? O ancião Hiruzen expressou sua surpresa. O número de baixas era significativamente menor do que ele havia previsto. Confuso, ele olhou para a lista com uma expressão de desagrado. Uchiha Naoto, Uchiha Minoru, Uchiha Tanaka, e esses outros 4 Uchihas, todos os 7. Todos os 7 membros do clã Uchiha que tiveram suas mortes confirmadas eram radicais obstinados dentro do clã. De fato, depois de Uchiha Fugaku, Uchiha Itachi e Uchiha Shinichi, esses indivíduos podem ser considerados a espinha dorsal da facção radical Uchiha e das forças rebeldes. Sem exceção, todos os 7 eram Junin de elite. Inicialmente, o ancião Hiruzen presumiu que a Matsukami atacaria e mataria indiscriminadamente membros do clã Uchiha, resultando em um número de baixas muito maior. No entanto, parece que a Matsukami havia selecionado e matado apenas aqueles que eram radicais extremos. Isso fez com que o ancião Hiruzen franzisse ligeiramente a testa e após um momento de silêncio, não pôde deixar de questionar os que estavam ao seu redor. Fizemos tal pedido à Matsukami? Fornecemos as identidades desses 7 como os alvos principais? A anciã Koharu balançou a cabeça e disse, não. Tsunade interveio. Talvez Kuroto tenha feito esse pedido em particular. Caso contrário, duvido que a Matsukami fosse tão atencioso. Todo esse acordo com a Matsukami, foi Kuroto quem o iniciou e quem transmitiu todas as informações à Matsukami. Após uma pausa, ela acrescentou, considerando a amizade dele com o Uchiha Shizui, não é impossível. Faz sentido, assentiu o ancião Hiruzen e murmurou, então os 3 usuários do Mangekyou Sharingan ainda estão vivos, hein? A anciã Koharu expressou sua preocupação, dizendo, mas será que isso está realmente certo? Ela acrescentou, a espinha dorsal do clã Uchiha, eles ainda estão vivos, e isso pode não ser muito bom para a vila. Vamos esperar para ver. Não deve haver problemas com o clã Uchiha nos próximos anos, respondeu o ancião Hiruzen. E quanto ao Uchiha Fugaku? Ele aceitará o fato de ter perdido a visão? Perguntou Tsunade.
Diga-me a condição exata dos 3 usuários do Mangekyou Sharingan, ordenou o ancião Hiruzen. Quanto ao Uchiha Shizui e o Uchiha Shinichi, eles foram encontrados inconscientes em suas casas com ferimentos leves. Após alguns exames, confirmou-se que sofreram apenas ferimentos superficiais, nada grave. Portanto, eles permanecerão no distrito Uchiha patrulhando as ruas, relatou Anbu. Ele continuou. Quanto ao Uchiha Fugaku, ele não parece ter sofrido nenhum ferimento físico. No entanto, seu Mangekyou Sharingan foi roubado por Amatsukami. Temos certeza de que Amatsukami os levou? Questionou o ancião Hiruzen. O Anbu respondeu com incerteza. Não podemos ter certeza. Havia apenas 2 pessoas na mansão patriarca quando chegamos, o Uchiha Fugaku e o Uchiha Mikoto. Ambos estavam inconscientes, e o Uchiha Fugaku estava sem os olhos. Com base no depoimento de Uchiha Fugaku, pode-se afirmar com segurança que seus olhos foram roubados pelo Omuzubi masculino de Amatsukami após ele ter perdido uma batalha de Genjutsu. De fato, não apenas o Uchiha Fugaku, mas também o Uchiha Shizui e o Uchiha Shinichi testemunharam que perderam em uma batalha de Genjutsu contra o Omuzubi masculino. Então, o topo caiu na batalha de Genjutsu. Não é de admirar que tudo tenha acontecido tão silenciosamente no distrito Uchiha, murmurou o ancião Hiruzen com uma expressão surpresa. Ele então perguntou, a propósito, quantos membros Amatsukami enviou? Os Anbu responderam, com base no depoimento dos membros feridos do clã Uchiha, parece que nenhum outro membro do Amatsukami participou disso além dos Omuzubi, e como não encontramos nenhum sinal do envolvimento de qualquer outro membro, podemos confirmar que foram apenas os 2 Omuzubi do Amatsukami que participaram. Apenas os 2 Omuzubi deram conta de todo o clã Uchiha? Todos ficaram atônitos. O Anbu acrescentou, com base nesses detalhes podemos ter certeza de que o Omuzubi masculino lidou com o Uchiha Shizui, o Uchiha Shinichi e o Uchiha Fugaku, enquanto a Omuzubi feminina lidou com os outros membros do clã Uchiha. Parece que tanto o Omuzubi masculino quanto a Omuzubi feminina são muito mais poderosos que o Uchiha Shizui, o Uchiha Shinichi e o Uchiha Fugaku, suspirou o ancião Hiruzen. Na verdade, quando o sinalizador foi disparado por Amatsukami do distrito do clã Uchiha, ele ficou extremamente surpreso. E não foi só ele. Toda a alta cúpula de Konoha compartilhou de seu espanto. Todos acreditavam que mesmo com a participação de Amatsukami, a menos que Yama agisse pessoalmente, eles não conseguiriam sufocar a rebelião do clã Uchiha com tanta facilidade. Eles esperavam um confronto envolvendo Susanoo e vários ninjutsus poderosos. Contudo, os problemas dentro do clã Uchiha foram resolvidos muito mais rapidamente do que o previsto. Surpreendentemente, a turbulência no distrito do clã Uchiha foi menor em comparação com o caos que o centro de Konoha sofreu devido ao ataque repentino de Satori. Embora seja difícil de acreditar, eles não têm escolha a não ser aceitar. Amatsukami é tão enigmático que eles não têm como avaliar sua força e seus métodos. Portanto, mesmo que a situação pareça absurda e inacreditável, eles não têm outra opção senão reconhecê-la. Após mais um suspiro, o ancião Hiruzen falou, o acompanhamento das consequências deve ser realizado de acordo com as instruções de Kuroto. Destruam todas as evidências que sugiram que o clã Uchiha estava planejando uma rebelião esta noite. Apaguem as memórias de todos os Anbu referentes ao golpe de estado dos Uchiha e divulguem a história de que o clã Uchiha foi atacado por Amatsukami. Sim, assentiu Anbu, e desapareceu. Nesse momento, a anciã Koharu questionou, será que tudo isso vai ficar bem mesmo? O ancião Hiruzen suspirou, não sei, mas o que sei é que as consequências de nossas ações após o ataque da Kyuubi levaram a esta situação. Enviar o clã Uchiha para longe e isolá-lo completamente lhes rendeu o ressentimento da população. Agora sabemos que eles não eram os traidores. Foram injustamente acusados uma vez e nós os acobertamos outra. É hora de recomeçar, e já que Kuroto, o atual Hokage, quer fazer as coisas de forma diferente, vamos fazê-las de forma diferente. Talvez as coisas possam acabar melhor. Capítulo 924. Algumas horas depois, edifício Hokage, Konoha. Observando Kakashi sentado em posição de lótus com os olhos fechados, Tsunade me perguntou, houve algum progresso? O ancião Hiruzen balançou a cabeça e respondeu, Kakashi tem tentado, mas até agora não teve sorte. Kakashi havia cessado todas as outras atividades, concentrando-se exclusivamente em estabelecer uma conexão com a marca do dragão voador no corpo de Naruto, conforme as instruções enigmáticas de Kuroto. Ele aguardou pacientemente por qualquer oportunidade, mas várias horas se passaram sem sucesso. Tsunade suspirou. Naruto está nas mãos de Nagato, e Nagato está em alerta máximo, especialmente depois que Kakashi recuperou Fu. Considerando a vigilância de Nagato, o que Kuroto pode fazer? Ela acrescentou preocupada, se ele tentar algo à força, temo que ele possa ter o mesmo destino do Yondaime Hokage. No meio de seus pensamentos, Tsunade fez uma pausa. Por alguma razão inexplicável, o cargo de Hokage vinha sendo assolado por dificuldades desde o falecimento do Yondaime Hokage. Em apenas uma década, houve uma turbulência significativa no gabinete do Hokage, com o ocupante do cargo mudando de 3 a 4 vezes. Ela sinceramente esperava que Kuroto não seguisse os passos do Yondaime tão cedo, e essa preocupação a afligia profundamente. No entanto, o problema é que eles não sabem onde Kuroto está. Portanto, mesmo que queiram impedi-lo de tomar atitudes muito perigosas e trazê-lo de volta, eles não têm um ponto de partida. Ao observar a expressão preocupada de Tsunade, o ancião Hiruzen a tranquilizou dizendo, não se preocupe, acredito que nada lhe acontecerá.
ele não é tão ingênuo quanto podemos pensar. Tsunade Ime ficou surpresa e perguntou: o que você quer dizer, sensei? Em vez de explicar ele mesmo, entregou-lhe um pergaminho dizendo: aqui leia e você entenderá tudo. Tsunade Ime desdobrou o pergaminho com um olhar cético e começou a ler seu conteúdo. O pergaminho continha detalhes de uma missão confidencial realizada há cerca de 15 anos por Namikaze Minato, Aburami Shibi, Akimichi Shouza e Ataki Kakashi. Ao ler o relatório, Tsunade Ime ficou surpresa e imediatamente compreendeu algo. Ryumiaku? O ancião Hiruzen assentiu com a cabeça: eu acredito que sim, e juntou as mãos atrás das costas enquanto continuava. O dragão que apareceu naquela época. Eu acredito que a fonte de chakra usada para criar aquele dragão seja Ryumiaku, que Minato selou em Horan há 15 anos. Ao ver o dragão aparecer, o ancião Hiruzen sentiu vagamente uma sensação de familiaridade. Afinal, o mundo ninja não é grande demais nem pequeno demais, e as fontes de chakra tão impressionantes são limitadas. Portanto, após o selamento bem-sucedido de Satori, o ancião Hiruzen mergulhou nos documentos que detalhavam essas fontes de chakra. Como havia visitado Horan quando jovem, ele possuía algum conhecimento sobre Ryumiaku, o que lhe permitiu conectar os pontos. Ao saber dessa informação, Tsunade Ime murmurou: então, isso significa que Kuroto estava por trás do desaparecimento de Ryumiaku há cerca de 10 anos? O misterioso desaparecimento de Ryumiaku e da tribo Horan era um enigma significativo, e até hoje, esses mistérios permanecem sem solução. Uma das razões para essa falta de resolução era que nem Konoha nem qualquer outra grande vila ninja possuía recursos suficientes para se dedicar ao caso, dada a presença da Akatsuki e da Matsukami. Contudo, o fato inegável era que Ryumiaku havia desaparecido, e os culpados permaneciam desconhecidos. O ancião Hiruzen assentiu e concordou: é muito provável que seja ele. Tsunade Ime ponderou por um momento antes de perguntar: mas como Kuroto conseguiu quebrar o selo que Minato usou para isolar Ryumiaku? Duvido que ele tivesse acesso a conhecimento avançado de Fuinjutsu naquela época. Afinal, ele tinha acabado de ser promovido a Jounin especial e havia se juntado a Anbu recentemente. Namikaze Minato teve a oportunidade de aprender Fuinjutsu com Uzumaki Kushina devido ao relacionamento romântico entre eles, mas esse não foi o caso de Kuroto. Como um Hyuga, ele normalmente não aprendia Fuinjutsu. Tsunade Ime duvidava que Orochimaru tivesse ensinado Fuinjutsu a Kuroto em uma idade tão jovem, especialmente porque Fuinjutsu nunca foi a especialidade de Orochimaru. Ele tinha acesso a isso, e quem lhe forneceu o conhecimento avançado de Fuinjutsu foi ninguém menos que eu, murmurou o ancião Hiruzen enquanto começava a explicar os detalhes. Naquela época, Konoha e Komo estavam em guerra, e havia uma pressão significativa nas fronteiras de Konoha. Para impedir o avanço de Kumo, o ancião Hiruzen confiou ao esquadrão Anbu de Kakashi uma missão secreta. Sua tarefa era infiltrar-se profundamente no país do relâmpago e sabotar um armazém que armazenava recursos alimentares essenciais. Devido ao nível de dificuldade extremamente alto da missão, o ancião Hiruzen abriu uma exceção e concedeu aos 4 membros do esquadrão de Kakashi acesso a um arquivo de jutsus de rank A. Entre eles, Kakashi e Shizui escolheram ninjutsu, Gai escolheu taijutsu e Kuroto selecionou fuinjutsu. Especificamente, ele optou por aprender o selo do tetragrama duplo, que coincidentemente serviu de base para o fuinjutsu que Minato usou para selar Ryumiaku. Coincidência? Acho que não, comentou o ancião Hiruzen. Embora tivesse ficado surpreso com o interesse de Kuroto em dominar um Fuinjutsu de rank A, ele não havia dado muita importância a isso na época. No entanto, agora questionava a intenção por trás do desejo de Kuroto de aprender o selo do tetragrama duplo, principalmente porque Ryumiaku desapareceu misteriosamente alguns meses depois de Kuroto receber o pergaminho. Mas mesmo que ele tivesse aprendido o selo do tetragrama duplo, ele não teria tido o poder de controlar Ryumiaku naquela época. Ele contém uma imensa quantidade de energia natural, e qualquer coisa que entre em contato com ele tem uma grande probabilidade de ser corrompida e transformada em pedra. Então, como ele conseguiu controlar Ryumiaku? Perguntou Tsunade Ime. É possível que ele tenha levado um tempo considerável para recuperar o controle, e não descarto a possibilidade de que ele também tenha aprendido Senjutsu, respondeu o ancião Hiruzen. Tsunade Ime balançou a cabeça, dizendo: isso é altamente improvável. Senjutsu não é brincadeira. Os únicos indivíduos que se sabe terem dominado essa técnica são meu avô e Jiraiya. E Naruto. Não se esqueçam daquele garoto, se ele consegue aprender Senjutsu tão jovem, não há como negar a possibilidade de que outros também consigam. O fato é que sabemos muito pouco sobre Senjutsu em modo sábio, então não podemos ter certeza se ele aprendeu ou não, apontou o ancião Hiruzen. Ele continuou: e não é só o Senjutsu. Há muitos aspectos que não se encaixam. Eu verifiquei os registros de entrada e saída da época em que Ryumiaku desapareceu. Durante esse período, Kuroto estava inquestionavelmente na vila, sem nenhum registro de saída, então como ele entrou em posse de Ryumiaku? Além disso, ele era apenas um Jounin especial recém-promovido que havia ingressado recentemente na Anbu. Ele não deveria ter a capacidade de quebrar o selo que Minato usou para controlar o poder de Ryumiaku, nem deveria possuir o conhecimento de Senjutsu. Na verdade, ele nem deveria ter tido acesso a informações confidenciais sobre a existência de Ryumiaku, muito menos qualquer motivo para desejá-las. No entanto, após um desaparecimento de uma década, Ryumiaku apareceu em suas mãos esta noite. Este é um fato inegável, concluiu o ancião Hiruzen. Agora que você mencionou isso, murmurou Tsunade Ime com uma expressão pensativa. Independentemente de como Ryumiaku foi parar nas mãos de Kuroto, o fato é que ele o possuía.
E enquanto esse fato permanecesse verdadeiro, Kuroto continuaria sendo o principal suspeito do roubo de Ryumyaku. É por isso que estou dizendo. Não subestimem como alguém desatento às suas ações. Repetidas vezes percebi que a mente de Kuroto é excepcionalmente afiada e, na maioria das vezes, ele não age sem um plano bem elaborado. O que significa que quando ele disse não vamos perder a esperança ainda há uma chance de resgatarmos Naruto, declarou o ancião Hiruzen com um olhar fixo no horizonte, repleto de esperança e expectativa. Ele entendia que estava se agarrando à possibilidade de um milagre, mas milagres de fato aconteciam de vez em quando, e ele esperava que aquela noite fosse uma dessas noites. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 925. Voxas. Em meio aos estrondos cortantes do ar, o boneco de Hyuga Oki percorria o terreno da Terra da Chuva em direção à Terra da Grama. Inesperadamente, apesar de ser um fantoche, ele é bastante ágil e fácil de controlar. Parece que Sasori se esforçou bastante para atender às exigências de Aoki. O fantoche murmurou. Quem controlava o boneco não era Hyuga Oki. Como ele poderia estar controlando o boneco? Ele já está morto e transformado em pó. Aliás, até mesmo seu pó foi enterrado a vários metros de profundidade em uma região desconhecida da Terra da Chuva. Sim, quem controla o boneco é Hyuga Kuroto, e ele fica surpreso ao descobrir como é fácil controlá-lo. Ele não conhece os detalhes sobre os materiais que Sasori possa ter usado para fazer esse boneco. No entanto, é seguro dizer que todos os materiais utilizados são da melhor qualidade que este continente tem a oferecer. Quanto ao motivo pelo qual Kuroto está controlando esse fantoche para chegar à Terra da Grama, é para tentar resgatar Naruto. Como Kuroto leu as memórias de Aoki através da esfera de memória, ele entende não apenas os termos da cooperação entre ele e a organização Akatsuki, mas também sabe onde está localizada a base de operações atual deles. Quando Kuroto descobriu, através das memórias de seu clone das sombras, que Naruto havia sido capturado por Nagato, ele arquitetou um plano para se infiltrar na base de operações da Akatsuki como um fantoche de Hyuga Oki e usar o elemento surpresa para criar uma oportunidade para Kakashi resgatar Naruto. Com esse pensamento, Aoki ou Kuroto acelerou e rapidamente chegou ao interior da Terra da Grama. Com base nas informações que Kuroto extraiu da esfera de memória de Aoki, Kuroto sabe que a nova base de operações da organização Akatsuki está localizada em algum lugar na cordilheira do noroeste do país. É claro que esta não é a única base de operações deles. Existem várias outras bases, mas esta é a base que Aoki supostamente conhece e para onde ele deveria vir após esta operação, por isso ele veio. Como existem várias bases, se ele conseguirá encontrar Naruto ou não depende da sorte. Espero que Nagato e Konan não tenham levado Naruto para outro lugar, senão as coisas vão ficar mais complicadas. Murmurou Kuroto enquanto seguia em direção ao seu objetivo. Ao percorrer as terras do País da Grama, Kuroto tornou-se cauteloso, não pela possibilidade de encontrar outros membros da organização Akatsuki, mas sim pela possibilidade de encontrar ninjas de Kusagakure. Atualmente existe uma espécie de código de conduta dentro da Akatsuki, nunca deixar que desconhecidos percebam seus movimentos, e todos os membros seguem esse código. Então ele também precisa segui-lo, para não ser notado por algum ninja de Kusagakure. Embora ele possa lidar facilmente com eles mesmo se o notarem, prefere evitar qualquer tipo de problema se possível. Viajando com cautela, Kuroto logo chegou à cordilheira. A cordilheira que abriga a organização Akatsuki é uma das maiores do continente, abrangendo não apenas o País da Grama, mas também o País da Terra e muitos outros países com terrenos rochosos e montanhosos. Não seria exagero dizer que ela possui dezenas de milhares de quilômetros de extensão. Se não fosse pela memória de Aoki, encontrar a base deles neste lugar teria exigido muito esforço. Kuroto murmurou com um suspiro enquanto olhava para o horizonte. A luz da manhã, vinda do sol, iluminava o horizonte, dissipando a neblina e a escuridão da noite. Já amanheceu, né? Murmurou Kuroto, ao perceber que não podia mais adiar. Rugido. Ao se aproximar da base da Akatsuki, um rugido ecoou pelas montanhas. Ao ouvir o rugido, Kuroto não pôde deixar de murmurar. Isso é uma besta com cauda, certo? Não foi difícil descobrir que esse é o rugido emitido por uma besta com cauda quando ela está totalmente liberada. Talvez devido à barreira ao redor da base da Akatsuki que restringia a visão penetrante do Byakugan e também impedia qualquer vazamento de chakra para fora da base. Kuroto não conseguiu identificar qual besta com cauda era. Preocupado, ele acelerou o passo e assim que sobrevoou uma colina finalmente viu a cena que o aliviou um pouco. Ele estava preocupado que a besta com cauda que rugira fosse a Kyuubi. Felizmente não era a Kyuubi, mas sim a 8 caudas. Isso significa que Naruto não está morto. Pelo menos ainda não, espero, pensou ele, enquanto observava atentamente a cena. Ao observar mais atentamente, Kuroto descobriu que Killer Bee também não estava morto. Em vez disso, ele havia libertado a 8 caudas ao se transformar na forma final do modo Jinchuriki e estava lutando ferozmente contra os fantoches de Sasori. Além de Sasori, que está lutando contra Killer Bee, vários outros membros da Akatsuki observam o espetáculo à distância. Pelas suas expressões, fica bastante óbvio que estão gostando e não têm intenção de se juntar à batalha. Enquanto Kuroto observava a batalha, os outros o notaram, no entanto, nenhum deles pareceu ser abertamente hostil. Ao perceber que havia sido visto, Kuroto desceu voando. Assim que pousou ao lado deles, Madara perguntou: "Como foi? Você conseguiu matar a pessoa que queria matar?" Notando que nem Madara nem Zetsu estavam desconfiados, Kuroto suspirou aliviado e respondeu no tom de voz e maneira de falar de Aoki: "Houve um pequeno acidente. Então tive que interromper e sair de Konoha imediatamente." "Sim, eu também vi. O acidente deve ser a força surpreendente do Godame Okage Hyuga Kuroto, não é?" Disse Zetsu com um sorriso e acrescentou: "Realmente, foi surpreendente."
parece que seu clã não é tão simples quanto aparenta. Mesmo que você tenha conseguido abrir a caixa da felicidade e libertar Satori, Hyuga Kuroto o derrotou sozinho com muito pouco esforço. E daí se ele tem essa força inesperada? Isso não muda o fato de que ele ainda é um escravo da família principal, resmungou Kuroto e tentou encontrar Nagato, Konan e Naruto. Vários membros da Akatsuki estão desaparecidos, incluindo Nagato, Konan, Kizami, Kakuzu e Idan. Então Kuroto não sabe se eles já chegaram ou se foram para alguma outra base da Akatsuki. Será problemático se eu tiver que fingir ser Aoki mais do que o necessário. Madara assentiu com desdém. De fato é surpreendente, não esperava que aquele cara fosse quem possuía Ryumiaku. Mas é só Ryumiaku, qual é o problema? No máximo ele é tão forte quanto os outros Kages, ou talvez um pouco mais forte. Zetsu disse, pode ser, no entanto. Isso pelo menos mostra que ele conseguiu esconder essa informação por mais de uma década sem que ninguém jamais a descobrisse ou sequer suspeitasse. Talvez você deva lidar com ele um pouco mais a sério daqui para frente. Madara de repente pensou em algo e não pôde deixar de se perguntar, pensando bem, por que ele escondeu isso por tanto tempo? Kuroto respondeu, talvez ele não quisesse que a família principal soubesse disso. Esses tolos gananciosos certamente teriam desejado isso se tivessem descoberto. Ele quer que todos pensem que foi por causa da vigilância contra a família principal do clã Hyuga que ele se manteve contido e não usou o Ryumiaku, e é por isso que sugeriu isso. Afinal, as pessoas o questionariam sobre o motivo de ele nunca ter usado o Ryumiaku na última década. Madara assentiu com a cabeça, faz sentido. E acrescentou, e agora que ele é Hokage, ele não tem mais a possibilidade da família principal do clã Hyuga roubar isso dele, então ele pôde revelar. Nesse momento Zetsu disse, sim, ele agora é Hokage e possui o poder de Ryumiaku. Temos certeza de que ele continuará nos fornecendo as informações privilegiadas que desejamos? Capítulo 926. Será que ele nos fornecerá as informações privilegiadas de que precisamos? A pergunta de Zetsu deixou Madara em silêncio. Nem mesmo Madara podia negar o valor estratégico de Kuroto. Agora que Kuroto havia se tornado Hokage, ele inevitavelmente entraria em contato com as informações confidenciais de Amatsukami. Madara estava determinado a manter Kuroto sob seu controle. No entanto, com a nova posição de Kuroto como Hokage, Madara percebeu que medidas mais drásticas eram necessárias para manter o controle. Uma isca, hein? Pensou Madara enquanto se virava para Kuroto e perguntava, você não o encontrou quando se infiltrou em Konoha? Ele deve ter percebido que você não está morto, e dada a sua inteligência, ele entenderá as implicações. Usar a técnica quebrando o selo do pássaro enjaulado como isca ainda pode funcionar. Kuroto balançou a cabeça. Havia causa em Konoha e infelizmente não tive a chance de encontrá-lo. Além disso, matei todos que me viram. Não foi uma tentativa de me esconder, simplesmente pareceu natural eliminá-los. Ele fez uma pausa e acrescentou, mas há uma pessoa que viu meu rosto e sobreviveu. Quem é? Perguntou Madara. Kuroto respondeu, é Hyuga Izashi. Ele sabe que estou vivo e que sou responsável por abrir a caixa da felicidade, bem como pela morte de Hyuga Aoyama. Madara apoiou o queixo pensativamente e disse, mesmo que a família Hyuga principal tente encobrir a morte de Hyuga Aoyama, Hyuga Kuroto ainda deve receber informações deles. Cedo ou tarde, ele perceberá que você ainda está vivo, e isso é bom. Ele acrescentou, contanto que ele saiba que alguém do ramo secundário do clã Hyuga conseguiu se libertar do selo do pássaro enjaulado, há uma chance de ele morder a isca. E se você tiver um método para quebrar o selo do pássaro enjaulado, ele deve estar disposto a nos fornecer as informações privilegiadas de que precisamos. Kuroto questionou num tom peculiar. Como você pode ter tanta certeza? Madara cruzou os braços sobre o peito e respondeu com confiança, eu o conheço. Eu o entendo melhor do que ele mesmo, e tenho certeza de que ele morderá a isca. Bem, se você diz, deu de ombros, Kuroto, com um sorriso, apontou para 8 caudas e perguntou. A propósito, o que está acontecendo com essa coisa? Ah, isso. Quando fui capturá-lo, o Raikage e os aldeões estavam sendo bastante intrometidos, então não tive tempo suficiente para subjugá-lo. Sabe, e se os Amatsukami aparecessem? A chegada deles teria atrapalhado nosso plano. Então, usei uma técnica para imobilizá-lo temporariamente e recuei, explicou Madara. Ele acrescentou, agora que estamos na base, eu planejava lidar com ele. Mas veja bem, Sasori estava bastante frustrado. Ele não conseguiu se vingar de Hyuga Kuroto e também não conseguiu capturar o Jinchuriki da Três Caudas. Então, eliminei esse cara para que ele pudesse liberar sua frustração. Ora, você é muito gentil, zombou Kuroto. Embora Madara tenha explicado de forma casual, seu significado era bastante claro. O Jinchuriki da 8 Caudas Killer Bee não era nada mais do que isso e poderia ser derrotado a qualquer momento. Na verdade, Kuroto queria aproveitar a oportunidade para perguntar sobre o paradeiro de Nagato e do Jinchuriki da Kyuubi. Contudo, ele se conteve, temendo que indagar sobre a localização deles pudesse levantar suspeitas de Zetsu e Madara, aumentando a vigilância deles. Portanto, optou por permanecer em silêncio, planejando observar a situação por um tempo e depois pensar em uma maneira de encontrar Naruto. Enquanto Kuroto aguardava o momento certo, a batalha entre Sasori e Killer Bee se intensificou. Como Madara havia mencionado, Sasori estava bastante frustrado por não ter conseguido capturar seu alvo, e o encontro com Kuroto só piorou a situação. Consequentemente, Sasori estava de mau humor e direcionando toda a sua raiva para o pobre Bee. É claro que Killer Bee também não era um adversário fácil. Embora enfrentar alguém como Nagato ou Madara fosse um desafio para ele, lutar contra Sasori era outra história. Mesmo com a força dos 5 Kekkei Genkai de Iruko, ele conseguia se manter firme contra Sasori. Portanto, Sasori estava realmente tendo dificuldades contra Bee. Suspiro, mesmo que ele consiga fazer algo contra Sasori, escapar será difícil para ele. Assim que Kuroto teve esse pensamento, uma mudança repentina ocorreu.
Em sua forma de besta com cauda completamente libertada, a 8 caudas estendeu todas as suas 8 caudas, desferindo um ataque em área que fez Sazori e seus fantoches cambalearem. Aproveitando a oportunidade, a 8 caudas canalizou seu chakra para criar uma gigantesca Bijudama e a lançou na direção de Zetsu, Madara e Kuroto. Pegue isso. Bakayaru Konoyaru. Ao perceber a trajetória do ataque de Killer Bee, Kuroto estreitou os olhos e saltou rapidamente para trás. A expressão de Zetsu se fechou enquanto ele afundava no chão. Ao contrário de Kuroto e Zetsu, Madara não se esquivou, fugiu ou recuou. Em vez disso, ele usou o Kamui para criar um vórtice espiral no caminho da Bijudama e a transportou para a dimensão do Kamui. No momento em que Madara transferia a Bijudama para a dimensão Kamui, Killer Bee aproveitou a oportunidade para destacar um dos membros da 8 caudas e tentou escapar. Infelizmente para ele, foi descoberto antes mesmo de dar um passo. Droga! Nesse ritmo não há escapatória, murmurou Bee enquanto reabsorvia a 8 caudas dentro de si. Após um momento de contemplação, ele avançou na direção para onde Kuroto havia recuado. Bee estava plenamente ciente da situação. Ele entendia que lutar contra Sazori era inútil, e mesmo que vencesse, nada mudaria. Outros membros da Akatsuki inevitavelmente viriam atrás dele. Apesar de ter um suprimento constante de chakra por hospedar a 8 caudas, ele acabaria morto ou capturado. Sua única chance de escapar era criar uma oportunidade. A Bijudama que ele havia disparado anteriormente deveria ter criado essa oportunidade. Afinal, quando uma Bijudama explode, ela causa o rompimento de montanhas, envolvendo a área em fumaça e poeira. Todos ficariam profundamente abalados e levariam algum tempo para recuperar o controle. Em resumo, haveria caos, e ele planejava usar esse caos para escapar da base da Akatsuki. Contudo, ele jamais imaginou que a Bijudama seria neutralizada pelo mascarado Madara daquela maneira. Além disso, a cauda que ele havia arrancado foi imediatamente notada. Assim, ele não teve outra escolha senão usar a força bruta para escapar dali. Quanto à direção que escolheu, Killer Bee refletiu bastante sobre o assunto. Entre todas as pessoas presentes na base da Akatsuki, apenas Kuroto não vestia o uniforme tradicional da organização Akatsuki. Além disso, anteriormente, Kuroto havia demonstrado a capacidade de voar, o que não passou despercebido. Portanto, Bee acreditava que contanto que mantivesse Kuroto como refém e o ameaçasse, encontraria uma maneira de acessar o céu para escapar. Como Bee desconhecia a verdadeira identidade de Kuroto, presumiu que ele poderia ser um recruta novato e inexperiente, o que o tornaria um meio de fuga perfeito. É uma pena que a situação tenha se revelado diferente do que Bee havia imaginado. Suspiro. Não vem aqui. Eu realmente não posso te ajudar, pensou Kuroto ao perceber Bee correndo em sua direção. Na verdade, não é impossível que Kuroto ajude Killer Bee a escapar. No entanto, se ele ajudasse Bee, perderia a oportunidade de resgatar Naruto. Em termos de valor e importância, Killer Bee e Uzumaki Naruto são mundos à parte. É verdade, Killer Bee é inegavelmente forte e o Jinchuriki perfeito dá 8 caudas, mas em comparação com o potencial de Naruto e a importância da Kyuubi, é incomparável. Portanto, não foi uma escolha difícil para Kuroto e ele a fez com facilidade. Desculpe, não tenho nada contra você. É só que você não é tão valioso quanto o Naruto. A menos que eu confirme o paradeiro do Naruto, não posso arriscar. Com esse pensamento em mente, Kuroto ergueu a mão direita e usou Uchiha Tensei em Bee com firmeza. Se você quer culpar alguém, culpe a si mesmo. Capítulo 927. Boom. Instantaneamente, uma força repulsiva massiva envolveu Killer Bee, e antes que ele pudesse reagir a essa força da natureza, familiar e ao mesmo tempo desconhecida, agindo sobre ele, caiu no chão. Ao notarem a facilidade com que Kuroto derrotou Killer Bee, todos os membros da Akatsuki, incluindo Madara, olharam para ele com expressões vigilantes. Bee também ergueu a cabeça e olhou para Kuroto com surpresa e descrença. Ele jamais imaginaria que aquela pessoa discreta, que nem sequer usava o uniforme tradicional da organização Akatsuki, se revelaria tão poderosa e possuiria habilidades semelhantes às de Nagato e Yama. Olhando para a figura caída de Bee, Kuroto falou friamente: se há alguém a quem você queira culpar, culpe a si mesmo. Anteriormente, a razão pela qual Kuroto decidiu incapacitar Killer Bee de forma tão decisiva não foi apenas porque ele priorizou Naruto, mas também porque as chances de Bee escapar eram mínimas. Zetsu havia espalhado inúmeros clones e esporos pela base da Akatsuki, tornando impossível para Bee escapar sem ser detectado. A informação chegaria rapidamente a Madara, que usaria o Kamui para capturar Killer Bee imediatamente. A menos que seja algo como teletransporte ou voo, Killer Bee simplesmente não tem chance de escapar. Tomara que o Nagato apareça aqui, senão tudo será em vão. Enquanto esse pensamento lhe vinha à mente, de repente, algo surgiu no campo de visão do seu Byakugan. É isso. Voshas! Com um estrondo cortando o vento, várias figuras vestindo os mantos da nuvem vermelha da Akatsuki desceram do céu e pousaram no chão. Na frente estava Nagato, carregando o corpo inconsciente de Naruto, seguido por Konan e o caminho Deva. Ao ver a chegada repentina de Nagato, Kuroto ficou surpreso e soltou um suspiro de alívio. Ele não havia revelado sua identidade para ajudar Killer Bee a escapar. Se o tivesse feito, Nagato não só teria impedido a fuga de Killer Bee, como também teria ficado em alerta máximo contra Kuroto e vigiado Naruto, tornando impossível para Kuroto recuperar Naruto. Enquanto Kuroto se sentia aliviado, Nagato lançou um olhar frio para Killer Bee ao erguer as mãos, fazendo com que dezenas de estacas de madeira surgissem do chão, prendendo e imobilizando Bee. Preso por camadas de estacas que absorviam continuamente seu chakra e se fortaleciam, Killer Bee se debatia. Malditos sejam vocês! Contudo, as estacas não se moveram. Você é irritante. Fique quieto, disse Nagato, fechando a mão.
Imediatamente, uma das estacas de madeira se enrolou no pescoço e na boca de Killer Bee, impedindo-o de falar ou emitir qualquer som. Ao ver com que facilidade Nagato capturou o Jinchuriki da 8 caudas, Kuroto não conseguiu conter um riso descontrolado. Ele não ficou mais fraco do que isso. Comparado ao encontro anterior fora de Konoha, onde Nagato havia esgotado todas as suas forças para deter o meteorito, o Nagato atual parecia ter assimilado melhor as células de Hashirama, e a liberação de madeira havia se tornado tão fácil quanto respirar para ele. Ao contrário de Shizui, Shinichi e Itachi, que lutam constantemente para dominar a liberação de madeira, ele está aprendendo e se adaptando a ela a uma velocidade inimaginável. Teoricamente, uma vez que as células de Hashirama são implantadas no corpo de alguém, essa pessoa adquire a capacidade de usar o Kekkei Genkai liberação de madeira. No entanto, ter a capacidade de usar a liberação de madeira não significa que alguém possa se tornar proficiente nela e alcançar o nível do deus ninja, seja o Hashirama. Tenzo, Yamato, Obito, Shizui, Shinichi e Itachi. Todos receberam implantes de células de Hashirama e todos eles têm o potencial de usar a liberação de madeira. Mas ao contrário de Hashirama Senju, nenhum deles conseguiu desbloquear todo o potencial da liberação de madeira. Mesmo na história canônica, a única pessoa que realmente demonstrou todo o potencial da liberação de madeira além de Senju Hashirama foi Uchiha Madara. No entanto, esse homem é extraordinário e não pode ser levado em consideração para comparações ou medições. Kuroto deseja compreender melhor o estilo madeira, no entanto, as informações disponíveis são extremamente limitadas. Outra preocupação de Kuroto é o potencial de Nagato. Não sei o que ele vai descobrir em seguida. Espero que ele fique quieto por mais um tempo e não se envolva em nada muito precipitado, como o plano de colapso de Konoha anterior. Caso contrário, estarei em grandes apuros. Enquanto Kuroto se preocupava, Madara caminhou despreocupadamente até Nagato. Ao ver que Nagato carregava apenas Naruto, questionou com dúvida. Você capturou apenas o Jinchuriki da Kyuubi? E o Jinchuriki das 7 caudas? Nagato deu de ombros. Ataque Kakashi de Konoha deixou a marca do deus do trovão voador em ambos os Jinchuriki, e o Jinchuriki das 7 caudas foi recuperado por ele. Ataque Kakashi, hein? Murmurou Madara. Ninguém sabia o que Madara estava pensando. Após um momento de silêncio, Madara perguntou curioso. E o que você fez para impedir que Ataque Kakashi viesse atrás desse cara? Nagato respondeu. Eu usei Fuinjutsu para interromper a conexão, então ele não deveria aparecer aqui. Vou verificar mais tarde e remover completamente a marca do dragão voador dele. Madara assentiu. Sim, faça isso. Se selarmos a Kyuubi diretamente dentro da estátua demoníaca do caminho exterior, o Fuinjutsu que você aplicou provavelmente se quebrará, e isso dará Ataque Kakashi. Nagato assentiu com a cabeça. Eu sei. Ao ouvir a conversa, Kuroto aproximou-se e apontando para Naruto, que estava sendo segurado por Nagato, disse casualmente: se quiser, posso remover a marca do dragão voador do corpo dele imediatamente. Isso é muito fácil para mim. Que tal? Quer minha ajuda? Você pode tirar isso? Murmurou Nagato, surpreso. Inicialmente ele quis recusar. No entanto, após um momento de reflexão, assentiu. Muito bem. Então jogou Naruto no chão. Tire isso. Não é que Nagato quisesse dever um favor a Kuroto. Em vez disso, ele queria ver quais poderes Kuroto possuía além de ser capaz de usar o Shinra Tensei e o Banshou Tenin. Madara também olhou para Kuroto com curiosidade. Enquanto Kuroto se agachava ao lado do inconsciente Naruto, ele usou a visão de 360 graus do Byakugan para marcar a posição de todos, incluindo a de Killer Bee. Ele pensou consigo mesmo. Kakashi, só haverá uma chance. Não a desperdice, custe o que custar. Ao mesmo tempo, dentro do plano de consciência de Uzumaki Naruto, enquanto Uzumaki Naruto talvez estivesse inconsciente, 3 pessoas observavam tudo se desenrolar com expressões diferentes. Uma das 3 pessoas é uma raposa tsundere extremamente grande com 9 caudas, Kurama. Se alguém dissesse que Kurama não está nervoso com a situação atual, seria mentira. Ele está ciente dos eventos que acontecem no mundo ninja, pelo menos até certo ponto, e já ouviu falar de Nagato, o portador do Rinnegan dos 6 caminhos, e de Madara, a pessoa que Kurama mais odeia. No entanto, pouco ou nada ele pode fazer neste momento além de rosnar para as outras 2 pessoas que também estão presentes no plano de consciência de Uzumaki Naruto. Minato. Kushina. Ainda há tempo. Se vocês removerem o selo e me libertarem, seu filho poderá sobreviver. Caso contrário, ele não tem a menor chance. Isso mesmo, Kurama está falando com ninguém menos que o Yondai Myokaji, Namikaze Minato e Uzumaki Kushina. Ao ouvir o aviso da Kyuubi, marcas de tique apareceram na testa de Uzumaki Kushina enquanto ela gritava para ele. Nosso filho sobreviverá. Não importa o que aconteça. Embora Kushina tivesse dito isso, ela não tinha muita confiança e encarava o marido, esperando que ele encontrasse uma solução para o filho deles. Ahahaha. Minato riu nervosamente e disse, vamos esperar e observar mais um pouco. Se essa pessoa conseguir remover a marca do dragão voador do corpo de Naruto, a melhor opção será remover o selo da Kyuubi. Kushina suspirou. Parece que não há outra opção, né? Minato segurou o ombro da esposa e a tranquilizou com um sorriso radiante. Não se preocupe. Tenho a sensação de que não precisaremos recorrer a isso. As coisas vão se resolver de um jeito ou de outro. Apenas confie em Kakashi e nos outros. Tenho certeza de que há pessoas fazendo tudo o que podem para resgatar nosso filho. Se você diz, concordou Kushina com a cabeça. Para falar a verdade, ela não tinha muita esperança. Capítulo 928. Ao chegar ao lado de Naruto,
Kuroto aproveitou a oportunidade para confirmar as posições de todos os membros da Akatsuki enquanto analisava a marca do dragão voador no corpo de Naruto. Quem representa o maior perigo é sem dúvida Nagato, e Kuroto precisa prestar atenção especial a ele, pois está a poucos passos de distância. Além disso, como Rinnegan tem a capacidade de sugar a alma dos corpos, Kuroto precisa garantir que não dê a Nagato a oportunidade de sugar ou danificar sua alma, pois isso seria muito perigoso. Quanto aos outros membros da Akatsuki, nenhum exceto Madara representa qualquer perigo. Embora possam danificar o corpo do boneco, não podem ferir sua alma, então Kuroto não está preocupado com eles. Após analisar a marca do deus voador no corpo de Naruto, Kuroto olhou para Nagato e disse: "Preciso remover a barreira de isolamento que você criou antes de poder trabalhar na marca do deus voador em seu corpo." Continue, concordou Nagato com a cabeça. Nesse momento, Madara também se aproximou um pouco mais. Ele queria observar de perto como Kuroto removia a marca do dragão voador do corpo de Uzumaki Naruto. Claro, esse não era o único motivo. Ele também estava atento a qualquer erro cometido por Kuroto. Afinal, a besta com cauda selada dentro do corpo de Naruto era Kyuubi. E Madara não queria que nada desse errado depois de todo o trabalho que tiveram para finalmente capturar o Jinchuriki da Kyuubi. Kuroto ajustou sua postura e então, sob os olhares atentos de todos os membros da Akatsuki, agarrou Naruto. Imediatamente após remover a barreira de isolamento criada por Nagato, ele arremessou Naruto em direção a Killer Bee, que estava imobilizado pelas estacas de madeira. "Você?" Todos os membros da Akatsuki ficaram surpresos. Eles não conseguiam entender por que Kuroto havia arremessado Naruto em direção a Killer Bee, que estava imobilizado pelo jutsu de liberação de madeira de Nagato. Apenas Nagato, Madara e Konan, que estavam mais próximos, perceberam que a barreira de isolamento no corpo de Uzumaki Naruto havia sido removida, o que significa que seria possível para Taki Kakashi vir até aqui usando o jutsu do dragão voador. Após um momento de hesitação, Nagato ergueu o braço em direção a Naruto e Killer Bee e usou Banshou Tenin, e Madara desapareceu dentro do espaço Kamui. Ao ver Nagato levantar o braço em direção a Naruto e Killer Bee, Kuroto imediatamente usou o Shinra Tensei em Nagato com a potência máxima do boneco. As forças atrativas e repulsivas de Banshou Tenin e Shinra Tensei se entrelaçaram, distorcendo o espaço e comprimindo o ar, resultando em uma grande explosão. Bum! A explosão gerou um impacto poderoso, criando uma onda de choque invisível que lançou Kuroto e Nagato em direções opostas. No momento em que Nagato e Kuroto foram arremessados em direções opostas, de repente, com um clarão prateado, uma figura apareceu ao lado de Naruto. Sem dúvida, essa pessoa não é outra senão Taki Kakashi, que vinha tentando localizar Naruto constantemente, conforme as ordens do Godami Okage. No momento em que conseguiu determinar a posição exata de Naruto, sem hesitar, ele usou o deus do trovão voador e apareceu ali. Ao ver que Kakashi havia chegado ao lado de Naruto e Killer Bee, Kuroto sorriu e se preparou para evacuar. Esse é Taki Kakashi. O que ele está fazendo aqui? Droga! Ele deve ter vindo usando o jutsu do dragão voador. A chegada repentina de Kakashi não passou despercebida. Todos os membros da Akatsuki ao redor reagiram imediatamente e agiram contra ele. A pessoa mais próxima de Kakashi é Sasori, que está a mais de 20 metros de distância dele. Quanto aos outros membros, eles estão a uma distância ainda maior. Normalmente, essa distância de cerca de 20 metros não seria nada para ninjas do nível deles. No entanto, ao competir contra o dragão voador é o suficiente para vários teletransportes. Portanto, é meio óbvio que eles não seriam capazes de parar Kakashi, pelo menos, era o que Kuroto esperava. Contudo, suas expectativas foram frustradas. A cena que ele esperava ver, na qual Kakashi usaria o jutsu do dragão voador para levar Naruto e Killer Bee embora instantaneamente, não aconteceu. Em vez disso, Kakashi cambaleou após a aterrissagem e quase desmaiou. O quê? O sorriso em seu rosto congelou. Os membros da Akatsuki que estavam ao redor também ficaram surpresos e, sem hesitar, avançaram em direção a Kakashi. Droga! Praguejou Kakashi enquanto tentava se levantar. No momento em que conseguiu localizar Naruto com precisão, Kuroto percebeu que a distância era muito grande. Mas era uma corrida contra o tempo e, sem se importar com o consumo de chakra, ele imediatamente ativou o jutsu do dragão voador. O jutsu do dragão voador consome um chakra muito alto, e esse consumo aumenta conforme a distância. Por isso, ao atravessar um país, ele consumiu mais de 70% do seu chakra. Recuperando o equilíbrio e controlando a tontura, Kakashi olhou ao redor. Como ele esperava, todos os inimigos poderosos estavam vindo em sua direção. No entanto, o que ele não esperava era que, além de Naruto, Killer Bee também estivesse presente. Será que o Jinchuriki da 8 caudas também foi capturado? Pensou Kakashi. Mas agora obviamente não é hora de explorar o que o Jinchuriki da 8 caudas está fazendo aqui. O mais importante agora é resgatar Naruto e Killer Bee. Na verdade, está em uma ótima oportunidade. Então Kakashi cerrou os dentes e colocou as mãos em Naruto e Killer Bee enquanto se preparava para se teletransportar usando o jutsu do dragão voador. No entanto, o que aconteceu a seguir foi algo que Kakashi não esperava. O quê? Devido à tontura momentânea de Kakashi, Nagato conseguiu segurá-lo e usou a liberação de madeira para estender cipós das estacas de madeira que enredaram Killer Bee. Os cipós também enredaram a mão de Kakashi e o arremessaram em direção aos outros membros da Akatsuki. Balas perfuradoras de 10 dedos. Ao mesmo tempo, Kaguya Takashi disparou 10 balas de osso na direção em que Kakashi foi arremessado pelos cipós de Nagato. Sasori não se deixou ficar para trás e rapidamente sacou seu boneco Iruko, controlando-o para atacar Kakashi. Por que ele tinha que tropeçar justo naquele momento? Gritou Kuroto em sua mente ao ver Kakashi falhar na tentativa de recuar com Naruto e Killer Bee. Essa era a melhor oportunidade para resgatar os dois. Com um suspiro, acho que preciso me esforçar mais, pensou Kuroto, e imediatamente usou um Shinra Tensei de amplo alcance para afetar toda a cordilheira. Bum!
Com Kuroto no centro, uma força repulsiva de amplo alcance varreu todas as direções. Pessoas, objetos e até mesmo o ar foram arremessados por grandes distâncias. Kakashi aproveitou a oportunidade para aparecer ao lado de Naruto, e os dois voaram juntos. Enquanto Killer Bee também aproveitou a oportunidade para desaparecer em fumaça e poeira assim que as amarras de madeira foram removidas. Capítulo 929. O impacto causado pelo Shinra Tensei em grande escala reverberou pelo vale enquanto fumaça e poeira se levantavam, cobrindo o céu. A nuvem se espalhou pelas montanhas, dificultando até mesmo a passagem da luz solar através da poeira e da fumaça. Conforme a escuridão envolvia o vale, Nagato removeu a barreira de campo de força que havia criado ao seu redor para se proteger e se sacudiu. Sua expressão indiferente tinha um toque de solenidade, algo que normalmente não se esperaria ver. A extensão dos danos causados pelo Shinra Tensei do oponente chocou Nagato. Isso superou suas expectativas. É ainda maior do que quando usei o Shinra Tensei para arrasar Konoha. Ao perceber isso, Nagato sabia que não podia perder tempo e esforço. Embora não soubesse o objetivo de Kuroto por trás da repentina traição, ele precisava garantir que não perdessem os Jinchuriki da Kyuubi e da Oito Caudas. Por isso Nagato não desperdiçou nenhum esforço, tempo ou chakra para dissipar a fumaça e a poeira. Ele seguiu diretamente em direção ao seu objetivo. Por causa de Kuroto, todas as pessoas foram arremessadas em direções diferentes. Algumas foram até lançadas a vários quilômetros de distância. Mas não importa a distância, o chakra de um Jinchuriki não podia ser ocultado. Portanto, Nagato conseguiu localizar imediatamente a posição dos Jinchuriki e seguiu em direção a eles. Do lado de Kakashi. Assim que as forças repulsivas diminuíram, Kakashi rastejou para fora da terra com a respiração pesada. Ele não teve tempo de se preocupar com seu próprio estado e rapidamente verificou a condição de Naruto, suspirando aliviado. Felizmente ele não tem ferimentos. Está apenas inconsciente. Então, com uma expressão preocupada, pensou: e agora, o que devo fazer? Não tenho reservas de chakra suficientes para voltar para Konoha com Naruto. Não apenas Konoha, Kakashi não tinha chakra suficiente para ir até a marca do dragão voador mais próximo e considerou: e se eu enviar apenas Naruto? Embora ele não tivesse chakra suficiente para enviar os dois de volta para Konoha ou mesmo para a marca do dragão voador mais próxima, deveria ser possível enviar apenas Naruto. Justo quando Kakashi estava pensando no que fazer, ele ouviu passos. Os passos eram calmos e firmes, sem pressa ou pânico. Ao ouvi-los, Kakashi estreitou os olhos e olhou ao redor com cautela. Do momento em que apareceu na base da organização Akatsuki até ser derrubado junto com Naruto, não se passaram nem 15 segundos, deixando Kakashi com pouco tempo para analisar a situação. No entanto, considerando que a barreira de isolamento no corpo de Naruto foi removida e ele conseguiu chegar até ali, pelo menos um aliado deveria estar presente. Além disso, por algum motivo Naruto e Killer Bee estavam por perto quando Kakashi apareceu na base da Akatsuki. Portanto, um aliado deve estar presente ali. Caso contrário, essa série de coincidências seria inexplicável. Quanto a quem poderia ser esse aliado, Kakashi não fazia ideia. Será que isso tem algo a ver com o que Kuroto disse? Será possível que Kuroto esteja aqui? Pensou Kakashi. Ele não tinha certeza. Mesmo que fosse Kuroto, Kakashi não conseguia imaginar que ele fosse capaz de se infiltrar na base da Akatsuki e remover a barreira de isolamento do corpo de Naruto na presença de tantos membros da Akatsuki. Seria incrível se fosse o Kuroto, murmurou Kakashi com um sorriso esperançoso. Seja como for, agora não é hora de pensar nisso. Enviar Naruto para o local mais próximo possível é a única opção que tenho para garantir sua segurança temporariamente. Pensou Kakashi enquanto tocava em Naruto e usava o ninjutsu do dragão voador para enviá-lo para longe. No instante em que Naruto desapareceu com um clarão prateado, Kakashi tossiu sangue, tosse. Ele sabia que suas reservas de chakra estavam se esgotando. Talvez alguns teletransportes, ponderou. Nesse instante, uma voz chegou aos seus ouvidos. Você é mesmo um cara problemático, ataque Kakashi. Ao ouvir aquela voz, Kakashi ergueu a cabeça e olhou para a figura que se aproximava, reconhecendo a identidade da pessoa. Kakashi sorriu amargamente e disse: parece que vou mesmo morrer aqui hoje. Apesar de sua situação desesperadora, o sorriso de Kakashi era surpreendentemente radiante. Em seus pensamentos, ele acrescentou: pelo menos Naruto está temporariamente a salvo. A pessoa que Kakashi menos queria encontrar apareceu diante dele. Por outro lado, enquanto a poeira e a fumaça cobriam o céu, Kuroto ativou o Byakugan, permitindo-lhe observar a situação geral sem qualquer dificuldade. Em seu campo de visão, Kuroto percebeu Kakashi sendo encurralado por Nagato. No entanto, não havia nenhum sinal de Naruto por perto. Ele pensou: só o Kakashi. Não há outros vestígios de Naruto por perto. Ou Kakashi mandou Naruto embora usando o deus do trovão voador, ou Obito prendeu Naruto dentro de sua dimensão Kamui. Se fosse a primeira opção, isso simplificaria as coisas para Kuroto, já que ele teria um Jinchuriki a menos com que se preocupar. Mas se fosse a segunda, seria uma situação desesperadora, pois Kuroto não teria como entrar na dimensão Kamui. Espero que seja a primeira opção, pensou Kuroto enquanto se aproximava de Kakashi. Era evidente que Kakashi estava com reservas de chakra extremamente baixas. Se não fosse por isso, Kakashi não teria vacilado por um instante e recuado imediatamente com Naruto e Bee quando teve a chance. Portanto, Kuroto decidiu se aproximar de Kakashi, seja para confirmar o estado de Naruto ou para oferecer ajuda e chakra para salvar Kakashi de Nagato. Voxash! Kuroto mal havia avançado quando Kaguya Takashi, empunhando duas espadas de osso, apareceu diante dele e brandiu as lâminas. Com uma velocidade incrível, Kuroto conseguiu agarrar Takashi pelo pescoço antes que o ataque pudesse atingi-lo. Hahaha!
Você cavou a sua própria cova. Takashi riu e tentou usar os ossos do seu corpo para atacar Kuroto, mas para sua surpresa, seu controle sobre os ossos pareceu ser anulado. Surpreso, ele perguntou: o que você fez? Kuroto respondeu indiferentemente: não estou com vontade de brincar com vocês, então agradeceria se não me incomodassem. Antes que pudesse terminar, um golpe de espada vindo de trás o interrompeu. Com um suspiro, Kuroto ergueu a outra mão e, sem esforço, agarrou a lâmina da grande espada larga, detendo-a no meio do golpe. Ele identificou seu atacante com indiferença. Viva Juzou, hein? A pupila de Juzou se contraiu enquanto ele exclamava: o quê? Ele ficou surpreso ao descobrir que seu Kubikiriboushou não se movia de jeito nenhum. Não só não avançava, como ele também não conseguia retraí-lo ou recuar. Suspiro: eu já disse. Não estou com vontade de brigar com vocês, e mesmo assim vocês ficaram no meu caminho, comentou Kuroto com um suspiro. Ele esmagou o pescoço de Takashi e Kubikiriboushou, usando força extra em ambos os braços. Kaguya Takashi encontrou seu fim imediatamente com uma exclamação sufocada, e Kubikiriboushou se estilhaçou em múltiplos fragmentos com tremenda força, espalhando-se em várias direções. Alguns fragmentos de Kubikiriboushou perfuraram a cabeça e o peito de Juzou, resultando também em sua morte. Observando os dois membros falecidos, Kuroto suspirou. Ambos já ultrapassaram o valor de suas vidas. É hora de partirem para a Terra Pura e encontrarem paz na vida após a morte. Dito isso, Kuroto avançou novamente. Capítulo 930. Lado de Kakashi. A situação atual de Kakashi é realmente desesperadora. Embora ele tenha conseguido enviar Naruto para longe, garantindo sua segurança temporária, sua própria vida agora está por um fio. Suas ações para salvar não apenas Fu, mas também Naruto, enfureceram Nagato. Todo o planejamento meticuloso da organização Akatsuki para capturar todos os Jinchuriki sem confrontar os Amatsukami foi em vão devido a Kakashi e seu jutsu do dragão voador. Consequentemente, Nagato não tem intenção de poupar sua vida. Lidar com o Amatsukami já é uma tarefa assustadora, e agora Kakashi com seu jutsu do dragão voador para enfrentar. Kakashi fez esforços valentes para escapar da perseguição implacável de Nagato, mas todas as tentativas foram em vão. Seu corpo agora está coberto de cicatrizes e ferimentos graves, limitando severamente sua mobilidade. Para piorar a situação, uma haste negra foi implantada em sua perna, através da qual Nagato transmite seu chakra, interrompendo o chakra de Kakashi e tornando-o incapaz de usar até mesmo o jutsu de transformação corporal mais básico, quanto mais algo tão complexo quanto o deus do trovão voador ou qualquer outro ninjutsu. A tentativa de Kakashi de arrancar a varinha negra da perna terminou em fracasso. No instante em que sua mão a tocou, seu corpo se contraiu e ele perdeu todas as forças, caindo no chão. Frustrado, ele praguejou baixinho: droga! Será que este é o meu fim? Kakashi compreendeu a gravidade da sua situação. Se não conseguisse remover a vara negra alojada na perna, Nagato localizaria rapidamente, pois essas varas negras funcionavam como receptores de chakra, permitindo que Nagato identificasse a sua posição exata. Preso em território inimigo, isolado e sem nenhuma reserva de chakra, Kakashi sabia que sua situação atual era um beco sem saída. No entanto, ele não sucumbiu ao medo. Enquanto sentia suas forças diminuírem junto com seu sangue, ele suspirou baixinho: pelo menos eu consegui salvar o Naruto. Embora Naruto pudesse acordar em um lugar desconhecido, sem que ninguém em Konoha tivesse facilidade para encontrá-lo, Kakashi não estava muito preocupado. Ele confiava na capacidade de adaptação de Naruto, acreditando que ele encontraria uma maneira de sobreviver até a chegada do socorro. As palavras de Kakashi foram interrompidas abruptamente quando ele sentiu alguém se aproximando rapidamente através da nuvem de poeira e fumaça. Embora a escuridão dificultasse a identificação da pessoa, a velocidade com que se aproximava deixou Kakashi com uma forte convicção. Ele pensou: não deve ser o Nagato. Nesse caso, se eu puder levar um membro da Akatsuki comigo para o túmulo, isso ajudará muito Konoha. Um pensamento tão sombrio lhe ocorreu enquanto ele apressadamente procurava algo em sua bolsa ninja. Voxas! Num piscar de olhos, a figura que se aproximava irrompeu pelo véu de poeira e fumaça, revelando-se diante de Kakashi com incrível velocidade. Te encontrei, Kakashi. O recém-chegado era ninguém menos que Kuroto, que se apressou em encontrar Kakashi após lidar com Kaguya Takashi e Biva Juzou. Ao alcançar Kakashi, Kuroto notou a varinha negra cravada em sua perna. Ele deduziu: entendo. Faz sentido o porquê do chakra de Kakashi ter ficado tão distorcido de repente. Sem perder um segundo, Kuroto aumentou sua velocidade e, ao chegar ao lado de Kakashi, agiu rapidamente. Ele não se preocupou com explicações e imediatamente se abaixou para remover a varinha negra do corpo de Kakashi, arremessando-a para longe. Simultaneamente à remoção da varinha negra da perna de Kakashi por Kuroto, ele sentiu uma kunai perfurando seu peito. A remoção da varinha negra significava que o chakra de Kakashi não estava mais sendo afetado, fazendo com que a lâmina da kunai fosse envolvida por relâmpagos ao penetrar o peito do corpo do fantoche. O que? Exclamou Kuroto, chocado. Você? Kakashi exclamou surpreso. Ambos foram pegos de surpresa pelas ações inesperadas um do outro. Kuroto não havia previsto o ataque rápido de Kakashi e ficou aliviado por ser apenas um boneco. Ele pensou: ainda bem que é só um boneco. Não sei o que poderia ter acontecido se não fosse um boneco. Sua guarda havia baixado devido à identidade de Kakashi. Kakashi, por outro lado, ficou igualmente surpreso. Ele nunca esperara a ajuda de um membro da organização Akatsuki e se perguntou: será que ele é um aliado? Mas considerando o relatório de Azuma, a confusão de Kakashi levou às suas ações. Após receber tratamento médico e recuperar as forças, Azuma subiu ao topo do edifício Okage para fornecer um relato detalhado do ataque e de seus ferimentos.
Seu relatório confirmou que o agressor era Yuga Oki, um membro do ramo Yuga da família que havia desaparecido de Konoha meses antes. A revelação de que um membro de um clã secundário havia conseguido escapar do selo do pássaro enjaulado, uma técnica usada para controlá-los, foi chocante. As autoridades de Konoha começaram a considerar a possibilidade de a organização Akatsuki ter descoberto uma maneira de quebrar o controle do Juinjutsu sobre os membros dos clãs secundários. Quando Kakashi reconheceu a figura que se aproximava como sendo Yuga Oki, não teve dúvidas de que aquela pessoa não era um aliado. Sem hesitar, lançou um ataque na esperança de eliminar Yuga Oki e reduzir o número de inimigos que a vila tinha que enfrentar. Ao perceber que a figura que se aproximava dele poderia não ser Yuga Oki, Kakashi perguntou com urgência: "Quem é você?" Ele tinha uma forte suspeita de que aquela pessoa não era Oki, mas alguém completamente diferente. O corpo de marionete que lembrava Aoki sugeria que quem o controlava poderia ser qualquer um, não necessariamente o verdadeiro Aoki. Os instintos de Kakashi o levaram a acreditar que talvez o verdadeiro Aoki tivesse sido morto e que alguém estivesse assumindo sua identidade para um propósito específico. Assim, ele buscou esclarecimentos, perguntando sobre a identidade da pessoa. Kuroto, no entanto, não respondeu. Em vez disso, manteve-se vigilante, atento a qualquer ameaça ao redor. Ajudou Kakashi a se levantar e colocou a mão no ombro dele. A curiosidade de Kakashi aumentou ao sentir um chakra notavelmente suave e potente entrando em seu corpo. Esse chakra era diferente de tudo que ele havia encontrado durante suas décadas como ninja. Superava até mesmo o chakra de cura de Tsunade em termos de conforto e eficácia. Surpreso, Kakashi perguntou a Kuroto: "O que você está fazendo?" A situação que se desenrolava deixou Kakashi perplexo. De acordo com os relatórios que receberá Yuga Oki, ou quem quer que estivesse controlando o fantoche, não só havia entrado em combate com vários ninjas de Konoha, como também matara muitos membros da Anbu e libertara Satori, causando caos e destruição na vila. Diante dessas ações, parecia altamente improvável que essa pessoa viesse em seu auxílio. Contudo, as circunstâncias atuais contradiziam diretamente essa suposição. Kakashi não pôde deixar de se perguntar se teria ocorrido algum desentendimento dentro da Akatsuki, levando a essa reviravolta inesperada. Os motivos por trás de tal mudança de alianças permaneciam um mistério para ele. Contudo, antes que Kakashi pudesse entender a situação, outra figura emergiu da poeira e da fumaça, revelando a presença de Nagato mais uma vez. Enquanto Nagato se aproximava deles passo a passo, Kuroto parou de transferir chakra para Kakashi, comentando: "Isso deve ser suficiente para você. Com isso, com certeza posso durar bastante tempo." Kakashi assentiu em sinal de aprovação ao aceitar o cabo da Kubikiri Boshou de Kuroto. Kuroto então explicou seu plano, insistindo para que Kakashi fosse tentar resgatar o Jinchuriki da 8 caudas Killer Bee, que havia se aproveitado do caos causado pelo Shiha Tensei em larga escala para escapar. Kuroto reconheceu que as chances de sucesso de Killer Bee eram mínimas, especialmente com a presença de Zetsu branco e o desaparecimento de Madara. Portanto, ele esperava que Kakashi pudesse ajudar Killer Bee em sua fuga. Curioso sobre as intenções de Kuroto, Kakashi perguntou: "E o que você vai fazer?" Kuroto lançou um olhar determinado para Nagato e respondeu: "Certifique-se de que ele não interfira." Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.